Capítulo 6. Quando eu era criança, um professor costumava vir uma vez por ano na escola dar uma palestra sobre batalhas famosas do passado, tais como Blenheim, Austerlitz, etc. Ele gostava de citar a máxima de Napoleão: um exército marcha sobre o seu estômago. No fim da palestra, se virava para nós de repente e perguntava: qual é a coisa mais importante do mundo? E tínhamos que gritar: comida! Do contrário, ele ficava decepcionado. De certa forma, ele tinha razão. O ser humano é, em primeiro lugar, um saco para se colocar comida. As outras funções e faculdades podem ser mais divinas, mas na ordem das prioridades vem depois. O homem morre, é sepultado, todas as suas palavras e ações são esquecidas, mas a comida que ele comeu continua vivendo depois dele, nos ossos, sejam saudáveis ou podres, de seus filhos. Creio que se pode argumentar que as mudanças de alimentação são mais importantes do que as mudanças de dinastia, ou mesmo de religião. A Primeira Guerra Mundial, por exemplo, nunca poderia ter acontecido se a comida em lata não tivesse sido inventada. E a história da Inglaterra dos últimos 400 anos teria sido imensamente diferente não fosse a introdução de raízes e de vários outros vegetais no fim da Idade Média, e um pouco depois a introdução de bebidas não alcoólicas, chá, café, chocolate, e também das bebidas destiladas, às quais os ingleses adeptos da cerveja não estavam acostumados. No entanto, é raro alguém reconhecer a suprema importância da alimentação. Vemos por toda parte estátuas de políticos, poetas, bispos, mas nenhuma dedicada aos cozinheiros, aos defumadores de toucinho ou aos agricultores. Dizem que o imperador Carlos V ergueu uma estátua ao inventor do bloater, o arenque defumado, mas esse é o único exemplo de que consigo me lembrar no momento. Talvez o fator realmente importante para os desempregados é a alimentação. Como já citei, a família desempregada média vive com uma renda semanal de cerca de 30 shillings, dos quais pelo menos a metade vai para o aluguel. Vale a pena considerar, com algum detalhe, de que maneira o restante do dinheiro é gasto. Tenho aqui um orçamento que me foi feito por um mineiro desempregado e sua mulher. Eu lhes pedi que fizessem uma lista de que representasse o mais exatamente possível seus gastos em uma semana. A renda semanal desse homem era de 32 shillings, e além da mulher, ele tinha 2 filhos, um de 2 anos e 5 meses e outro de 10 meses. Eis a lista. Aluguel, 9 shillings e meio pence. Cooperativa de roupas, 3 shillings. Carvão, 2 shillings. Gás, 1 shillings e 3 pence. Leite, 10 e meio pence. Imposto, 3 pence. Seguro para as crianças, 2 pence. Carne, 2 shillings e 6 pences. Farinha, de 13 quilos, 3 shillings e 4 pences. Fermento para o pão, 4 pences. Batatas, 1 shilling. Gordura, 10 pence. Margarina, 10 pence. Toucinho, 1 shilling e 2 pence. Açúcar, 1 shilling e 9 pence. Chá, 1 shilling. Geleia, 7,5 pence. Ervilhas e repolho, 6 pence. Cenouras e cebola, 4 pence. Aveia quaker, 4 pences e meio. Sabão em pó, anil, etc., 10 pence. Total, 1 libra e 12 pences. 3 pacotes de leite em pó eram também disponibilizados semanalmente ao bebê pela Clínica de Bem-Estar Infantil. Precisamos observar aqui alguns detalhes importantes. Por exemplo, a lista deixa de fora muita coisa: graxa, sal, pimenta, vinagre, fósforos, madeira para acender o fogo, lâminas de barbear, substituição de utensílios, mobília e roupas de cama desgastadas pelo uso, só para citar as primeiras que me vêm na mente. Qualquer dinheiro gasto com esses itens resulta na redução de algum outro. Os clubes de roupas, para os quais os desempregados pagam um tanto por semana, são iniciativas de grandes fabricantes de tecido em todas as cidades industriais. Sem ela, seria impossível um desempregado comprar roupas. Um gasto bem relevante é com cigarro. Esses homens, por acaso, fumavam um pouco.
Mesmo assim, o cigarro lhe custava no mínimo um xelim por semana, ou seja, mais uma redução na comida. Colocando mais um xelim para o cigarro e tirando os outros itens que não são de alimentação, sobram 16 xelins e 5 pence. Digamos, 16 xelins e deixemos o bebê fora das contas, pois o bebê estava recebendo seus pacotes semanais de leite em pó da clínica de assistência. Esses 16 xelins têm que dar para alimentação integral, inclusive o combustível para cozinhar para 3 pessoas, sendo 2 adultos. A primeira pergunta é saber se é possível, mesmo em teoria, alimentar 3 pessoas decentemente com 16 xelins semanais. Quando ocorreu o debate sobre a ajuda assistencial, houve uma revoltante discussão pública acerca da quantia semanal mínima com que um ser humano pode se manter vivo. Uma escola de nutricionista chegou ao resultado de 5 xelins e 9 pences, enquanto outra, mais generosa, chegou a 5 xelins e 9 pences e meio. Depois disso, jornais receberam cartas de diversas pessoas que afirmavam estar se alimentando com 4 xelins por semana. Eis aqui um orçamento semanal. Foi impresso no New Statesman e também no News of the World, que escolhi entre diversos outros. 3 filões de pão integral, 1 xelim. 250 gramas de margarina, 2 pences e meio. 250 gramas de gordura, 3 pences. Meio quilo de queijo, 7 pences. Meio quilo de cebolas, 1 pence e meio. Meio quilo de cenouras, 1 pence e meio. Meio quilo de biscoitos quebrados, 4 pences. 1 quilo de tâmaras, 6 pences. Uma lata de leite em pó, 5 pences. 10 laranjas, 5 pences. Total, 3 xelins e 11 pences e meio. Repare que esse orçamento não inclui. O autor da lista esclareceu que não tinha condições de comprar combustível para cozinhar e que comia toda a sua comida crua. Se essa carta foi genuína ou uma brincadeira não importa no momento. Mas há que se reconhecer, creio, que a lista representa o gasto mais sensato que se pode conceber. Se você tivesse que viver com 3 xelins e 11 pence e meio por semana, não seria possível extrair dessa quantia mais valor nutritivo do que teremos nessa lista. Assim, talvez seja possível alimentar-se adequadamente com o dinheiro assistencial se você se concentrar nos alimentos essenciais. De outra forma, não. Agora vamos confrontar com a lista com o orçamento do mineiro desempregado que eu mostrei antes. A família do mineiro gasta apenas 10 pences por semana em verduras, 10,5 em leite. Lembre-se, a família tem uma criança de menos de 3 anos. E nada em frutas, mas gasta 1 xelim e 9 pences em açúcar, cerca de 4 kg de açúcar, e 1 xelim de chá. A verba para a carne talvez represente um pedaço pequeno de carne para assar e os ingredientes para um cozido, mas provavelmente muitas vezes representa 4 ou 5 latas de carne processada. Assim, vemos que a base da alimentação dos mineiros é pão branco, margarina, carne enlatada, chá com açúcar e batatas. Uma alimentação péssima, paupérrima. Não seria melhor se eles gastassem mais em coisas saudáveis, como laranjas e pão integral? Poderiam também seguir o exemplo do autor da carta para o jornal e economizassem em combustível comendo cenouras cruas? Sim, seria. Mas a questão é que nenhum ser humano comum jamais faria uma coisa dessas. Uma pessoa normal preferiria morrer de fome a viver de pão preto e cenoura crua. O problema típico dessa situação é que quanto menos dinheiro você tem, menos quer gastar em comida saudável. Um milionário pode saborear seu café da manhã com suco de laranja e biscoitos integrais. O desempregado não. Aqui vemos em ação a tendência que mencionei no fim do último capítulo. Quem está desempregado, ou seja, está subnutrido, escorraçado, entediado e muito infeliz, não quer comer uma comida saudável e sem graça. Quer alguma coisa um pouquinho saborosa. Há sempre alguma tentação agradável e barata. Vamos comer 3 pences de batata frita. Corra lá fora e compre para nós um sorvete de 2 pences. Ponha na chaleira, no fogo, e vamos tomar uma bela xícara de chá. É assim que a cabeça da gente funciona quando se está no nível assistencial. Pão branco com margarina e chá com açúcar não alimentam nada, mas são mais gostosos, ou pelo menos é o que acha a maioria, do que pão preto lambuzado com gordura de carne, acompanhado de água fria.
Uma xícara de chá, ou mesmo uma aspirina, estimula mais temporariamente do que um pedaço de pão preto. O desemprego é uma infelicidade sem fim que precisa ser amenizada a todo tempo, e especialmente com chá, o ópio do povo inglês. Essa situação tem como consequência uma decadência física que se pode constatar com os próprios olhos ou consultando as estatísticas vitais. A forma física média nas cidades industriais é terrivelmente baixa, mais baixa ainda do que em Londres. Em Sheffield, a gente tem a sensação de andar em meio a uma população de trogloditas. Os mineiros são homens vistosos, mas em geral são baixos. E o fato de seus músculos se enrijecerem com o trabalho constante não significa que seus filhos comecem a vida em melhores condições físicas. Mas os mineiros são, fisicamente, a nata da população. O sinal mais óbvio de subnutrição é o mau estado geral dos dentes. Em Lancashire, seria preciso procurar muito tempo até encontrar alguém da classe operária com bons dentes naturais. Na verdade, vemos muito pouca gente com dentes naturais, além das crianças. E mesmo os dentes das crianças têm uma aparência frágil e azulada, que significa deficiência de cálcio. Dentistas informam que nas regiões industriais, pessoas com mais de 30 anos que ainda conservam seus dentes estão se tornando uma raridade. Em Wigan, várias pessoas me disseram que o melhor é se livrar dos dentes o mais cedo possível. Os dentes é só sofrimento, me disse uma mulher. Em uma casa onde fiquei, havia além de mim 5 pessoas, sendo o mais velho de 43 anos e o mais jovem um rapaz de 15. De todos, o rapaz era o único que ainda tinha os dentes próprios, e obviamente não ia durar muito. Quanto às estatísticas de mortandade, a situação dispensa comentários. Sabe-se que em qualquer grande cidade industrial, os índices de mortandade, tanto geral como infantil, nos bairros mais pobres são sempre mais ou menos o dobro do que se constata em bairros ricos, em alguns casos, muito mais que o dobro. Não podemos concluir que as más condições físicas se devem apenas ao desemprego, pois é provável que estejam decaindo em toda a Inglaterra há muito tempo, e não só entre os desempregados das áreas industriais. É difícil provar isso pelas estatísticas, mas é uma conclusão óbvia se você usar seus olhos até nas zonas rurais, e mesmo em uma cidade próspera como Londres. No dia em que o féretro do rei Jorge V atravessou Londres a caminho de Westminster, por acaso, fiquei preso durante 1 ou 2 horas na multidão em Trafalgar Square. A decadência da moderna Inglaterra é estarrecedora. A maioria das pessoas ao meu redor não era da classe operária. Eram do tipo lojistas ou caixeiro viajantes, com uma ou outra mais próspera. Mas que quadro elas compõem, que pernas e braços magrinhos, que rostos doentios sob a chuva e o céu de Londres. Raro era o homem de boa estrutura, ou a mulher de aparência razoável, e em parte alguma, um rosto rosado. Quando passou o caixão do rei, os homens tiraram o chapéu, e um amigo que estava na multidão do outro lado do stand me disse depois: o único toque de cor eram as carecas. Até mesmo os guardas, havia um esquadrão da Guarda Nacional marchando ao lado do caixão, não eram como antes. Cadê aqueles homens fortes, com um peito como um barril e bigodes como asas de águia, que desfilavam pelo olhar de criança 20 ou 30 anos antes? Creio que foram soterrados na lama dos Flanders. No lugar deles estão esses garotos de rosto pálido, escolhidos pela altura, parecendo uns varapaus vestidos de casaco. Pois a verdade é que na Inglaterra moderna, um homem com mais de 1,80 m, em geral, é pele e osso e nada mais. A Primeira Guerra Mundial contribuiu muito para essa decadência física, pois escolheu cuidadosamente 1 milhão de homens entre os melhores da Inglaterra e os massacrou, em geral, antes que tivessem tempo de se reproduzir. Mas o processo deve ter começado antes, e de certo se deve, em uma última análise, ao modo de vida insalubre, isto é, ao industrialismo. Não me refiro ao hábito de morar em cidades. Provavelmente, a cidade é mais saudável que o campo em vários aspectos. E sim, a técnica industrial moderna, que oferece substitutos baratos para tudo. A longo prazo, podemos concluir que a comida em lata é uma arma mais mortal do que a metralhadora. É impressionante que a classe trabalhadora inglesa,
e, aliás, o país de modo geral, sejam tão ignorantes em relação à alimentação e desperdício de comida. Já apontei em outro livro como é civilizada a ideia que um trabalhador braçal francês tem de uma refeição em comparação com o inglês. Não posso crer que em uma casa francesa se veria tal desperdício como se vê por aqui. É claro que nas casas mais pobres, onde todos estão desempregados, não se encontra muito desperdício, mas os que podem se dar ao luxo de jogar comida fora fazem isso com frequência. Posso citar exemplos espantosos. Até mesmo o hábito que se tem no norte de fazer pão em casa é um desperdício, pois uma mulher sobrecarregada de trabalho pode assar pão uma ou no máximo 2 vezes por semana. E como é impossível prever o consumo, acaba jogando as sobras fora. Assam normalmente, de uma só vez, 6 pães grandes e 12 pequenos. Tudo isso faz parte da velha e generosa atitude inglesa perante a vida. E é uma qualidade agradável, mas desastrosa no presente momento. Operários ingleses não comem pão integral. Em geral, é impossível comprar pão integral em um bairro de classe baixa. Às vezes, se explicam dizendo que o pão preto é sujo. Desconfio que o motivo real é que no passado o pão integral era associado ao catolicismo, ao papismo e aos tamancos de madeira. O paladar do inglês, em especial o paladar da classe operária, agora rejeita a boa alimentação quase automaticamente. O número de pessoas que preferem ervilha em lata e peixe em lata a ervilhas de verdade e peixe de verdade deve estar aumentando a cada ano. E muita gente que poderia comprar leite de verdade para pôr no chá prefere leite em lata. Até mesmo aquele leite enlatado é horroroso, feito só de açúcar e farinha e milho, com a lata dizendo adequado para bebês em letras enormes. Em alguns bairros, há esforço para ensinar aos desempregados um pouco mais sobre o valor nutritivo dos alimentos e sobre o uso inteligente do dinheiro. Quando você ouve algo assim, se sente muito dividido, em conflito. Já vi um bom orador comunista discursando no palanque ficar muito zangado por causa disso. Em Londres, disse ele, agora há grupos de madame que têm a ousadia de entrar em casas do East End e dar lições sobre compras de alimentos às mulheres dos desempregados. Mencionou isso como exemplo da mentalidade da classe governante inglesa. Primeiro você condena uma família a viver com 30 shillings por semana e depois se atreve a dizer como devem gastar seu dinheiro. Ele tinha toda a razão, concordo plenamente. Contudo, é mesmo uma pena que somente por falta de uma informação melhor as pessoas despejem na garganta uma porcaria como leite enlatado, sem nem saber que é um produto inferior ao leite de vaca. Os desempregados dificilmente se beneficiariam se aprendessem a gastar o dinheiro de uma forma mais econômica. Pois é, justamente o fato de eles não serem econômicos que mantém seus benefícios tão altos. Um inglês que depende do benefício recebe 15 shillings por semana porque esta é a quantia mínima concebível que lhe permite se manter vivo. Se ele fosse, digamos, um pobre trabalhador indiano ou japonês, capaz de viver só com arroz e cebola, não receberia 15 shillings por semana. Teria a sorte de receber 15 shillings por mês. Nosso auxílio de assistência social, embora miserável, foi pensado para se adequar a uma população de padrões muito altos e pouca noção de economia. Se os desempregados aprendessem a se administrar melhor, estariam melhor de vida, e imagino que não demoraria muito para o auxílio ser reduzido. O combustível barato ameniza muito o desemprego no norte da Inglaterra. Em qualquer área carbonífera, o preço do carvão por atacado é de apenas 1 shilling e 6 pences por 50 quilos. No sul do país, é de cerca de 5 shillings. Além disso, os mineiros que estão trabalhando, em geral, podem comprar o carvão diretamente na mina, por 8 ou 9 shillings a tonelada. E os que têm porão em casa, às vezes guardam 1 tonelada de cada vez e vendem, ilegalmente, suponho, para os que estão desempregados. Mas além disso, existe um imenso e sistemático roubo de carvão pelos desempregados. Chamo de roubo porque tecnicamente é o que é, embora não faça mal a ninguém. No resíduo e no pó de carvão que sobram nas galerias, a chamada sujeira, que é enviada à superfície, sempre há carvão quebrados. E os desempregados passam um tempo enorme catando esses pedaços num monte de escória.
O dia inteiro nas encostas dessas entranhas colinas cinzentas se vê gente andando para lá e para cá, levando sacos e cestas em meio à fumaça sulfurosa. Muitos desses montes ficam fumegando sob a superfície, extraindo as minúsculas pepitas de carvão enterradas aqui e ali. Vemos homens vindo de lá empurrando estranhas e maravilhosas bicicletas de fabricação caseira, feita de peças enferrujadas catadas nos montes de lixo, sem selim, sem corrente, quase sempre sem pneu, levando de atravessado um saco contendo talvez uns 25 quilos de carvão, fruto de meio dia de busca. Em épocas de greve, quando há falta geral de combustível, os mineiros aparecem com pás e picaretas e vão cavar nos montes de escória, causa dos buracos e montículos que se vêem nessas encostas. Durante as greves longas, em lugares onde há afloramento de carvão na superfície, eles vão escavando ao longo do veio, afundando a mina dezenas de metros para dentro da terra. Os desempregados disputam tantos resíduos de carvão em Wigan que surgiu a Corrida do Carvão, um fenômeno que vale a pena assistir. Aliás, não sei por que ela nunca foi filmada. Um mineiro desempregado me levou para vê-la certa tarde. Chegamos ao local, uma verdadeira cordilheira de antigos montes de escória com uma linha férrea passando pelo vale que elas formam. Uns 200 homens esfarrapados, cada um levando um saco e um martelo de quebrar carvão amarrado ao peito debaixo do casaco, esperavam em um desses montes, que eles chamam de brow. Quando o refúgio da mina é levado à superfície, primeiro é despejado em vagonetes. Uma locomotiva os leva então até o topo de outro monte de sobras, a 500 metros de distância, e os deixa lá. A corrida do carvão consiste em subir no trem em movimento. Qualquer vagão onde você consiga subir passa a ser seu. Vi quando o trem surgiu numa correria desabalada. 100 homens desceram a encosta gritando como selvagens para apanhar o trem na curva a 30 km por hora. Os homens se atiraram sobre o trem, agarraram os anéis de ferro na traseira dos vagões e subiram, em atropelo, pisando nos para-choques. 5 ou 10 homens em cada vagão. O maquinista não tomou conhecimento. Subiu até o topo do monte de resíduos, desengatou os vagões e voltou só com a locomotiva, rumando para a mina. Em breve já estava aparecendo outra vez, trazendo uma nova fileira de vagonetes. Novamente a mesma correria louca das figuras esfarrapadas. No fim, apenas uns 50 homens não conseguiram subir em nenhum dos dois trens. Fomos até o alto do monte. Os homens tiravam com as pás os resíduos dos vagões, enquanto lá embaixo, suas esposas e filhos, ajoelhados, remexiam o pó de carvão molhado com rápidos movimentos das mãos, apanhando pedaços de carvão do tamanho de um ovo, ou ainda menores. Você vê uma mulher agarrar um fragmento minúsculo de carvão, limpá-lo no avental, examiná-lo bem para garantir que era mesmo carvão e enfiá-lo com ganância em seu saco. Quando se sobe no vagão, não se sabe com antecedência o que há lá dentro. Pode ser apenas sobra do chão das galerias ou xisto do teto da mina. Se for um vagão de xisto, não haverá carvão nenhum. Mas ocorre no meio do xisto o carvão de esporos, que se parece com xisto comum, porém é um pouco mais escuro e reconhecível por se dividir em camadas paralelas como a ardósia. Essa variante é um combustível tolerável, não bastante para ter valor comercial, mas o suficiente para ser buscado ansiosamente pelos desempregados. Os mineiros nos vagões de xistos apanhavam a pedra desse carvão de esporos e a partiam com seus martelos. Lá embaixo, ao pé do brow, os que não tinham conseguido subir em um dos dois trens catavam as minúsculas lascas de carvão que caíam rolando lá de cima, fragmentos não maiores que uma avelã, mas as pessoas ficavam felizes em apanhá-los. Ficamos ali até o trem se esvaziar. No espaço de umas 2 horas, todos já haviam remexido e explorado os resíduos até o último grão. Jogaram o saco nas costas ou em suas bicicletas e partiram para a longa caminhada de 3 km de volta para Wigan. A maioria das famílias tinha catado uns 25 quilos. Em conjunto, deve ter juntado umas 5 ou 10 toneladas de combustível. Esse negócio de furtar os trens que trazem o refúgio ocorre todos os dias em Wigan, pelo menos no inverno, em mais de uma mina. É óbvio
que é extremamente perigoso. Na tarde que passei ali, ninguém se feriu, mas algumas semanas antes, um homem teve as 2 pernas cortadas, e uma semana depois, o outro perdeu vários dedos da mão. Tecnicamente é furto, mas, como todo mundo sabe, se o carvão não fosse furtado, seria simplesmente desperdiçado. De vez em quando, só por formalidade, as mineradoras processam alguém por cartar carvão. E no jornal local daquele dia havia um parágrafo dizendo que 2 homens tinham sido multados em 10 xelins. Mas ninguém toma conhecimento desses processos. Aliás, um dos homens citados no jornal estava ali naquela tarde, e os catadores fazem uma coleta para pagar as multas. É uma coisa normal que faz parte da vida. Todo mundo sabe que os desempregados precisam arranjar carvão de alguma forma. Assim, toda tarde, centenas de homens arriscam a vida e centenas de mulheres remexem na lama negra durante horas. E tudo isso por 20 e poucos quilos de combustível de qualidade inferior que vale 9 pence. Essa cena ficou gravada em minha mente como uma das minhas imagens mais fortes de Lancashire. Mulheres atarracadas, embrulhadas em chales, com aventais feitos de saco e pesados tamancos negros, ajoelhadas nos resíduos pretos e lamacentos, em um frio cortante, procurando ansiosamente minúsculas lascas de carvão. E sentem-se bem felizes de poder fazer isso. No inverno, ficam desesperadas para conseguir carvão. Chega a ser quase mais importante do que a comida. E enquanto isso, ao redor, até onde a vista alcança, vêem-se montes de resíduos e os guindastes, e nenhuma dessas mineradoras consegue vender todo o carvão que é capaz de produzir. Isso deveria interessar muito ao Major Douglas. Fim do 6º capítulo.